Bom dia para os do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem me assiste à noite. Meus queridos e minhas queridas, estamos indo ao ar com mais um Ponderando com Caju, para nós tratarmos, como sempre, de economia, gestão e finanças pessoais. E agora eu estou entrando num programa que também é um pedido de um tema de um grande amigo meu, professor João Francisco, que me fez uma pergunta a respeito da economia brasileira numa fase de transição. E justamente nessa fase de transição, a gestão também tem que mudar. Então eu vim atender esse pedido porque ele é muito importante e porque mostra como que essas gestões estão atreladas a um determinado contexto econômico. E que pergunta era essa que nós precisamos responder? Porque vocês sabem que eu sempre coloco na lousa uma pergunta para nos orientar o nosso caminho. O que nós queremos responder? Qual é o nosso foco? E a pergunta é esta aqui. Como a escravidão enterrou o império e trouxe a república? Essa é a nossa pergunta a responder. O professor João Francisco, meu amigo João Francisco, ele queria ver, na verdade, como que essa escravidão ela esteve presente nestes dois períodos. Só que nesses dois períodos, daí sim eu formulei a questão. Num primeiro momento, ele enterra o império, que é uma forma de gestão da economia brasileira. E, ao enterrar uma forma de se, digamos, administrar, gerenciar o país, tem que vir uma outra no lugar. E essa outra se chama República. Bem, e o que nós temos que começar a entender, em primeiro lugar, é como que era essa economia no Brasil Império. Essa economia desse Brasil imperial, o Império dura pelo menos uns quase 70 anos, porque ele começa lá em 1821 e vai até 1889, tendo dois imperadores, Pedro I e Pedro II. E mais importante, claro, e também muito mais o maior período em que ele governou foi Pedro II. Mas nesse período de economia tinha que haver, claro, uma forma de sobrevivência. Como é que nós sobrevivíamos? De que maneira isso era feito? Então, eu preparei para vocês um mapa que eu fiz à mão com um pantógrafo, que é este aqui. Vou aproximar da câmera. Tomara que vocês possam enxergar, porque eu tinha um mapa um pouquinho menor, porém que ia dificultar a visão. Então eu fiz esse. E para ilustrar o que era essa economia brasileira. Muito bem, vamos começar? Vamos ver? Tá. A economia brasileira era uma economia agrícola e extrativa exportadora. Era essa a característica fundamental dela que permitia a nossa sobrevivência aqui e que nós comprássemos de fora aquilo que nós não produzíamos aqui dentro. Um exemplo muito simples. Aqui nós estamos no Paraná e existe uma ferrovia que liga o Planalto ao litoral. Essa ferrovia foi feita com aço que veio da Inglaterra e locomotivas inglesas. E o que é que permitiu que isso fosse comprado? O Império Brasileiro tinha que ter em seus cofres
libras esterlinas. Da mesma maneira que hoje tem que ter dólar. Porque naquela época, o que o inglês ia fazer com R$1.000? Que era a moeda da época. E hoje, o que um americano, um europeu ia fazer com reais? Não, tem que ser uma moeda de comércio internacional. Portanto, no século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, foi a libra esterlina, porque o país mais importante é a Inglaterra, e depois vem os Estados Unidos. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar aqui, ó, por essas regiões econômicas, em vermelho, que eu coloquei aqui. Que vocês estão vendo que elas dominam o país. Isso aqui em vermelho. Ó. Essas regiões, elas são as regiões de pecuária extensiva. Regiões de criação de gado. Que o país, o Brasil, ele, em função da sua extensão de terra continental, os proprietários dessas terras, eles simplesmente largavam o gado no campo para pastar, e esse gado ia crescendo quase que braviamente. E até, por sinal, a carne, a bem dizer, não era tanto um produto talvez mais cobiçado, mas muito mais importante eram os couros e as peles que se extraíam, que podiam ser exportados para o exterior. Então, uma das grandes exportações brasileiras eram os couros e as peles, embora de baixo valor. Então, uma das formas que sustentou a economia brasileira também era a pecuária. Olha aqui, ó. Esses vermelhinhos aqui, ó, que eu assinalei. Vejam, tem desde o Rio Grande do Sul até o norte, aí até inclusive nessa região aqui, ó. Tudo isso é pecuária extensiva. Tá? E até, por sinal, a carne que se consumia era o charque, quando saía da região e ia para outros lugares mais distantes, porque era a forma pela qual tinha que ser conservado os alimentos. Esse alimento em especial. Muito bem. Então aqui nós temos o quê? As regiões criatórias, nesse vermelhinho. Essa região cinza, que é a maior de todas, é a região também de extração, não só de produtos naturais, mas também na época de um produto que estava sendo muito importante no mercado externo, que era a borracha. Porque no século XIX, final do século XIX, metade do século XIX em diante, estava surgindo aos poucos uma indústria automobilística e já existia também de umas diversas máquinas. E a borracha podia ser também ser utilizada como um amortecedor de vibração das máquinas, para que elas não produzissem tanto trepidar. E depois, primeiro vem a bicicleta, exigindo pneumáticos, né? Pneus, e depois vem os automóveis, já por os primeiros automóveis, por 1890, por aí. E depois esses automóveis vão tendo uma produção cada vez maior, e isso vai demandando uma quantidade muito grande de borracha para os pneus e outras utilidades da borracha. Ora, então aqui, essa é a região amazônica, também região que juntava isso para exportar. No verdinho, esse verdinho aqui, ó, clarinho, são principalmente o algodão, porque o algodão ele ia também para a Inglaterra, porque o Brasil era um exportador para as grandes tecelagens inglesas, para as tecelagens de modo geral, né? Porque esse algodão era, portanto, alvo de exportação, e lá na Europa era transformado em tecido. Depois, esse azulzinho aqui, que eu pontilhei, esse azulzinho pontilhado, é exatamente o cacau. Uma região da Bahia que produziu cacau, que também ia para a Europa para fazer o quê? Chocolate. O chocolate era uma bebida finíssima, né? Muito mais do que o próprio café. Muito mais. Mas de um consumo ainda menor, porque muito requintado.
Depois aqui nós temos, nesse cantinho aqui, nós temos as plantações, temos os canaviais, que era para a produção de açúcar. E açúcar que também iria para a Europa também para os Estados Unidos. Aqui tem as plantações de açúcar. Daí nós temos nesse um vermelhinho claro aqui, que talvez vocês nem consigam ver. Esse vermelhinho claro aqui, pontilhadinho aqui e aqui, é o fumo. Também é muito apreciado como vício, né? Um vício que talvez quase que ninguém explica a razão de ser, mas existia. E esse fumo ele era muito importante e ia para a Europa em cordas de fumo de corda, que depois lá na Europa, também nos Estados Unidos, isso aí era aproveitado, ele era beneficiado para ser consumido também. Muito bem. E eu deixo por último a região mais importante de todas, indubitavelmente, deixei por último, porque é a sobremesa, né, que está em azul, esta aqui, que é a região cafeeira. O café, vejam, que ele não é um lugar muito expressivo em termos de tamanho. Ele pega a região sudeste, São Paulo, sul de Minas, entra pelo Rio de Janeiro aqui, ao longo do Vale do Paraíba, e sul do Espírito Santo. Mas era a nossa mercadoria mais valiosa. E uma coisa que eu também esqueci quase de dizer para vocês, é que aqui, nessa região aqui, que envolve o Paraná, sul de Mato Grosso, Paraná, pega talvez um bocadinho de São Paulo, que eu também não estou vendo aqui, mas Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, são os ervais. É a erva mate. A erva mate, que era outro grande produto de exportação brasileira, porém muito barato, mas todos esses produtos não rivalizavam com o café daqui. Porque o café tinha um preço melhor e era exportado a metade dele ia para os Estados Unidos e a outra metade ia para a Europa. Então vejam, eram grandes mercados compradores. Então a economia brasileira, nessa época, era determinada fundamentalmente pela exportação, tanto de produtos agrícolas quanto de produtos extrativos. A erva mate, por exemplo, era um produto extrativo. Eu poderia ter colocado a região de mineração de ouro, né? Mas o ouro já tinha acabado. Ouro de aluvião, ouro do rio, né? Então eu coloquei isso aqui para simbolizar, ou melhor, simbolizar não, para retratar o que havia de mais importante. Então é isso aqui, minha gente. Esse mapa aqui eu fiz com o auxílio de um pantógrafo. Um dia eu mostro para vocês o que é um pantógrafo, mas foi feito à mão. Muito bem. Então, perfeito. Aqui nós tínhamos a economia. E como que era essa gestão? A gestão era sob a forma digamos, a forma imperial, em que, por exemplo, estava na Constituição, porque a Constituição, o que é a Constituição? É a carta que diz como que a gestão tem que ser. A Constituição é isso. É a proposta geral para a gestão do país e dos seus cidadãos. E nessa Constituição imperial, por exemplo, ela privilegiava o latifúndio e os grandes proprietários rurais, que esses eram que tinham o domínio efetivo. Tanto é que ela dividia, ou melhor dizendo, ela fazia com que a representação política fosse por meio da renda, de renda. Uma pessoa para votar, por exemplo, tinha que ter uma renda anual mínima de 100 mil reais para votar. Um deputado, para ser deputado, ser eleito, teria que comprovar uma renda em bens de raiz, de indústria, de comércio, de 400 mil reais por ano. E um senador, para ser senador, tinha que comprovar uma renda de 800 mil reais por ano. Os deputados eles eram eleitos
E o Senado era vitalício. Uma vez eleito senador, morria senador. E era uma lista tríplice, que vinham os mais votados, e o imperador dizia quem era o preferido dele. Então vocês podem ver que no Império, essa gestão ela era bem elitista. Ela era voltada para os grandes proprietários rurais. Eles que detinham esse poder econômico. E mais em particular, os fazendeiros do café, porque era a mercadoria mais importante. Senão nós não teríamos acesso aos meios da civilização. Porque muitas vezes os produtos manufaturados de indústria, eles vinham todos eles importados. Não que nessa época, nessa transição de 1888, né, para 1889, que é a transição Império-República, aqui, né, não houvessem fábricas. Existiam, bastante rudimentares, e já havia censo feito pelo Império para documentar isto. E no Brasil nós tínhamos mais ou menos, nas estatísticas que foram feitas durante esse período, 636 fábricas que se fizeram entre mais ou menos 1849 e 1888. Então veja, 650 fábricas, indústrias, para um país de uma imensidão, que era um continente. Então, quer dizer, a indústria era algo ainda muito incipiente. E quem mandava era a agricultura. Portanto, quem fosse fazendeiro e grande proprietário, ele em si já tinha as credenciais para exercer o poder político. Porque ele ia ter a renda até para se candidatar. Então, vejam, e quem é que sustentava tudo isso? Daí sim entra a escravidão. A escravidão porque era o trabalho escravo que acionava todas essas grandes fazendas e embora já existisse o trabalho assalariado, ele já existia e já tinha um certo peso, mas o trabalho escravo ele ainda estava presente nos canaviais, muito presente nos canaviais, maciçamente ainda nos cafezais da região sudeste, e em particular essa região sudeste a gente tem que dividir em duas partes. Uma parte mais avançada, que era do miolo de São Paulo. Nesse miolo de São Paulo já utilizava muito trabalho imigrante e o trabalho já era assalariado. E no Vale do Paraíba ficou ainda uma região escravocrata, porque ela era de custo muito alto, porque era muito acidentada e não dava e não foi possível trocar pelo trabalho assalariado. E os escravos já tinham sido trocados em São Paulo pelo trabalho assalariado porque estavam ficando escassos e muito caros, extremamente caros. Então, era preferível ter trabalho assalariado, porque já estava mais barato, em termos de fazendo as contas, do que o trabalho escravo. Mais barato. Mas quando veio daí, e essa abolição, e a abolição nossa foi feita em etapas, né, em pedacinhos, em pedaços, porque era o escravo que fazia tudo. Ele estava na lavoura, ele era pedreiro, ele era carpinteiro, ele era marceneiro, ele era tanoeiro, ele era calafetador, ele era doceiro, ele era cozinheiro. Então ele exercia todas aquelas profissões de trabalho manual que eram encaradas como vergonhosas, porque feitas pelos escravos. Então ele fazia esse trabalho de base
para que o Brasil se sustentasse economicamente. Então o império ele estava sustentado em cima da escravidão. E era tão importante, não apenas para o império, mas para os grandes latifundiários, para os grandes fazendeiros, porque eram os escravos que efetivamente trabalhavam. E o trabalho assalariado já estava sendo feito, por exemplo, na região de São Paulo, né? E em outras regiões que isso fosse compatível para produzir, por exemplo, alimentos de subsistência para o país, porque toda a força de trabalho principal era voltada para produzir bens agrícolas para exportar para a Europa e para os Estados Unidos. Era isso aí. Era isso. Ora, então isso aí era esse modo de se viver. Era esse. Era isso aí. E quando se dá a abolição da escravatura, a última etapa dela, o que acontece? Aquela região do Vale do Paraíba, que ainda ocupava e era dependente dos escravos, eles não queriam essa abolição, mas ela teve que ocorrer, porque já era uma situação já insustentável. O Brasil era o último país escravocrata, e já não compensava mais o trabalho escravo, já não compensava mais, do ponto de vista até de custo, sem falar nas questões humanitárias, que também são muitíssimo importantes, muitíssimo. Então, quando a princesa Isabel assina a última etapa da escravidão, ela também assina a sua própria sentença de condenação. Porque esses fazendeiros daquela região fluminense, ali do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, tinham uma representação muito grande dentro do Congresso Nacional e muito influente. E ali o que fizeram? Acabou os escravos, não existe mais o motivo para nós termos um império. Então a República foi muito mais uma desforra do que praticamente um processo interno de melhoria de vida. Porque para um Brasil de fazendas, como eu falei para vocês aqui, para quem trabalhava, fosse escravo ou fosse assalariado, nessas regiões ermas, qual a diferença entre monarquia e república? Para eles que trabalhavam de sol a sol, praticamente desde antes do sol nascer até o sol se pôr, que diferença haveria para eles no seu trabalho? Nenhuma. Muitas vezes o Brasil era uma imensidão tão grande que em determinados lugares a República só foram saber que o Brasil tinha se tornado uma república, sem saber o que era isso, 3 meses depois, 3 meses, até 6 meses no máximo, que foram saber que o Brasil tinha modificado. Muito bem, então vai haver uma modificação então primeiro na Carta Constitucional, que dá essa linha de gestão, né? E daí vem a Constituição Republicana, que ela vai retirar todas essas necessidades de renda para a pessoa ser candidato. Não precisa mais, agora qualquer um pode ser, desde que saiba ler e escrever e maior de 21 anos. Qualquer um agora poderia ser, qualquer. Então vejam que a própria democracia, ela se aperfeiçoa ao longo do tempo. A democracia não é um produto parado, estático no tempo. E mesmo nos dias de hoje, essa democracia está se aperfeiçoando, de tal forma que o povo, que os nossos cidadãos, os nossos nacionais, né, nossos irmãos, participem também dessa política e influenciem, o que não havia nesse passado e na entrada da República. E a entrada da República, é aí que vamos ver.
Qual o papel dessa escravidão? Porque a escravidão ela foi uma chaga para o país pelo seguinte, porque uma das coisas que a escravidão faz é rebaixar o valor da força de trabalho. Porque os escravos tinham que ser alimentados pelos seus proprietários. E os proprietários precisavam comprar comida, especialmente nas grandes fazendas voltadas para exportação, porque tudo era voltado para exportação. Então a produção de subsistência para a alimentação dos escravos era pequena, não era suficiente. Então muitas vezes tinha que se comprar de fora. E o Brasil importava inclusive alimento. E quanto é que se gastava com os escravos? Exatamente aquilo que se determinava que fosse suficiente para eles comerem, para eles resistirem no trabalho no eito, no trabalho na enxada. Esse valor é que serviu de base para a contratação de trabalhadores livres nas fábricas. Era este. Então vejam, a escravidão, ela faz como é que eu posso dizer, uma verdadeira deterioração do ser humano, não só para os negros que trabalham, mas para toda a população, porque ela, ao invés de subir o salário, ela diminui e nivela pelo mais baixo. E o crescimento de uma nação depende da massa de salários pagas. Porque essa massa, esse total de salários que é pago, é que faz com que as mercadorias sejam vendidas e que os capitais tenham lucro. De onde é que um capital tem lucro? Vendendo mercadoria. Mas para poder vender as mercadorias, tem que ter poder aquisitivo para isso. Tá? Então, a escravidão, na verdade, então ela serviu para quê? Quanto mais tempo ela dura, e também a sua mentalidade, que essa mentalidade ela não sumiu em 13 de maio de 88, ela continuou. Não é porque muda a lei que de uma hora para outra a mentalidade dos escravocratas, que eram escravocratas, de repente essa mentalidade de um estalo, ela se torna uma mentalidade com humanidade. Então veja, a escravidão na República, ela deixou esse rastro. E o que é pior, o advento da República foi muito violento. Teve inclusive a Revolução Federalista, teve também a revolta da Armada, tudo isso. Por quê? Porque quando termina o Império, desorganiza a administração, que é o conteúdo político, desorganiza. E você tem que pôr outro no lugar. E daí, até por sinal, na Revolução Federalista, que teve aqui no Sul um palco famoso, que foi da minha cidade, a cidade da Lapa, né? que permite, por assim dizer, a consolidação de uma república. O que acontecia? Existiam duas propostas por causa dessa Revolução Federalista. Que o Brasil fosse mais descentralizado. Isso era o que os federalistas queriam. E a outra era de Floriano Peixoto, que era um país centralizado, com a decisão num lugar, que era ainda no Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro mandando. Mas daí quem que Floriano Peixoto está representando nessa conformação política? Os fazendeiros do café. De São Paulo, do Rio, de Minas. Porque eles é que tinham poder econômico. E a centralização era algo que interessava a eles. Porque daí o que acontecia? Eles tinham o poder da república, da centralização, de acudir a eles no Rio de Janeiro como centro nervoso do país. E essa Revolução Federalista foi, em verdade, um conflito entre duas formas de gestão republicanas. Uma centralizada, que venceu, que foi de Floriano, e a outra descentralizada, que
teve como uma das grandes figuras, né, o Gumercindo Saraiva. Então era isso que estava praticamente em jogo. É isso aí. Então vejam só que a escravidão, portanto, ela, no momento dessa sua abolição, ela traz essa desforra que quem era monarquista deixou de ser. Mas quando cai a monarquia, desorganiza o aparato político que dirige o país. É esse o papel daí de Floriano, que resgata isso a ferro e fogo. A ferro e fogo, que foi Floriano Peixoto. E a ferro e fogo, na verdade, não estava vazio. Ele era o poderio do café, dos grandes fazendeiros. E a escravidão, ela deixou realmente esse traço de baixos salários e de alta exploração da mão de obra, da força de trabalho, como um traço de mentalidade naqueles anos republicanos que se iniciava. Então, meus queridos e minhas queridas, meu querido João Francisco, espero ter atendido ao teu pedido e a outros mais que quiserem, dentro de economia, gestão e finanças pessoais, né? Que essa é a minha praia, é o lugar onde eu gosto de nadar, né? Então, meus queridos, eu agradeço a atenção de vocês. Me perdoem se eu me delonguei muito, mas eu apenas falei muito superficialmente a respeito dessa gestão em transição, que foi do Império para a República. Muito obrigado e até o próximo Ponderando com Caju. Até!